Aleluia! Como o tema hoje, amados, é obediência, eu não vou fugir. E não tem como nós falarmos de pessoas como o apóstolo Bud e sua esposa, sua obediência, e não lembrarmos de Jesus. Porque a obediência deles teve um propósito. E esse propósito foi revelar Jesus. Porque o que liberta é a palavra é Jesus. Porque, como nós sabemos, existem muitas coisas por aí, muitos ensinamentos um pouco meio complicados. Então, ele teve essa direção de trazer uma revelação da palavra, do evangelho, das boas novas. Porque as boas novas, nós sabemos que ela é carregada de muitas coisas. Que as boas novas não diz só respeito a você um dia morar no céu, ir para o céu. Mas as boas novas trata de uma salvação que começa agora. Que começa hoje. É um pouquinho do céu dentro de você. Eu sei que um dia você vai estar com ele, vai passar um tempo no céu, mas enquanto isso não se manifesta, nós temos essa oportunidade de ter o céu dentro de nós. O Espírito Santo habitando em nós. Então, não tem como falar de alguém sem falar da pessoa mais importante da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é assim que a Bíblia fala? Mas pelo qual Deus exaltou soberanamente e deu o nome que está acima. Nós somos o que somos por causa dele. Nós temos o que temos por causa de Cristo Jesus. Então, Jesus, ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o fundamento da nossa família. Ele é o fundamento da nossa igreja. Ele é o fundamento do nosso trabalho, relacionamentos. Jesus é o fundamento de todas as coisas. Que ele é o fundamento e ele também é aquele que sustenta. Lá em Hebreus diz que todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. E essa mesma palavra sustenta. Sustentar dá uma ideia de suprir. Deus, ele te criou, Deus, ele te recriou em Cristo Jesus, e ele é o mesmo, mas que está sustentando a tua vida, providenciando ou já providenciou em Cristo tudo aquilo que você e eu, nós precisamos para ter uma vida aqui na terra de sucesso, uma vida boa. Deus não planejou alguns para o sucesso e outros para os fracassos. Deus não nos fez em série. Deus, ele nos conhece individualmente, intimamente e particularmente. E Deus, ele é um ser que nos conhece perfeitamente, completamente. Mais de qualquer pessoa que está próxima a você. Até o seu esposo, o seu filho. Ele conhece você no mais íntimo, conhece todas as suas falhas, mas nem mesmo assim te condena e te rejeita. Às vezes nós nos esforçamos para manter uma postura, para que as pessoas nos aceitem, para que elas não nos rejeitem, mas Deus, amados, ele te conhece. Tuas limitações, mas mesmo assim ele está sempre disposto e disponível para dar mais uma oportunidade, sempre vai estar disponível para te ajudar, porque você é muito amado. Olha para alguém do lado e diga: você é muito amado. Ou você é muito amado. Talvez você não tenha ouvido isso essa semana, de que você é amado, então você tem essa oportunidade de ouvir agora. Você é amado pelo Pai. E o bom é porque esse amor é incondicional. E o que é incondicional? Não há condição. Não é atitude sua. Não são suas boas ações. Eu sei que as nossas boas ações, elas vão refletir. Amém? Mas que as nossas ações sejam um reflexo da nossa nova natureza hoje em Cristo. De entender que nós já fomos abençoados, amados, perdoados, supridos, curados. Amém? Porque você não é alguém falido buscando prosperar. Você é um ser próspero, mantendo a sua prosperidade. Você não é alguém que está enfermo buscando a sua cura. Você é alguém que já foi sarado, preservando a sua cura. Porque tudo começa no reino espiritual. Tudo começa em Cristo. Tudo começa na obra
consumada. Então, lá em Hebreus capítulo 2, no verso 6, vamos estar tratando sobre alguns aspectos sobre o que é a obediência de Cristo. A essa obediência, o que é que ela nos proporcionou, o que nos proporciona hoje, uma obediência. Porque Jesus, quando ele que era a palavra, ele decidiu, foi por graça, não foi por uma obrigação, ordenança, mas foi pela graça que ele escolheu livremente obedecer ao Pai, abrir mão de todos os seus atributos divinos. Ele se esvaziou da sua glória e foi encontrado em forma humana. Ele foi obediente, amém? Como um homem. Ele era 100% Deus, mas também 100% homem. E aqui na terra, essa sua obediência nos proporciona hoje, amados, uma obediência pela fé. Por causa da obediência de Cristo, hoje você é capacitado para obedecer a palavra. Eu sei que essa obediência ela é um fruto da revelação. Quanto mais você tem revelação da palavra, mais fácil ficará você obedecer a palavra, submeter a pessoas por causa da revelação. Então, Hebreus capítulo 2, no verso 6, diz o seguinte: quantos amam a palavra de Deus? Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Algumas versões trazem Deus, ou Elohim, por causa da paixão da morte. Para que pela graça de Deus provasse a morte por alguns, por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Algumas pessoas atribuem esse livro, a carta aos Hebreus, a Paulo. Algumas pessoas não, mas não importa quem escreveu, o que importa é que chegou nas suas mãos. E aqui o autor, ele começa a falar acerca de uma realidade, tanto apontando para nós, porque aqui ele fala acerca do Salmo 8. O autor está falando acerca do Salmo 8, quando Davi, ele começa a falar, contemplar a criação e as coisas, de repente ele cai em si e diz: mas no entanto, você o fez, o homem, um pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e de honra. Então, está falando acerca da criação do homem, do Éden, e essa coroa, amados, não era uma coroa com várias pedras. Esse termo, essa coroa no termo original dá uma ideia de ele estar com a proteção, ou rodeado com essa glória. É como um pássaro que é coberto de penas. Amém? Um peixe que tem escamas. O homem e a mulher, ainda que eles estivessem nus, eles não tinham vergonha, porque eles estavam rodeados ou coroados com a glória de Deus. Então, nós sabemos que Deus, ele cria todas as coisas, um lugar de delícias, e ele coloca o homem e a mulher num lugar que o que eles tinham que fazer era apenas usufruir de tudo aquilo e guardar e proteger. Deus primeiro deu, Deus deixou disponível todas as coisas e disse: Adão,
usufrua de tudo. Tudo é seu. Tudo é vosso. É para você mesmo. Mas você vai ter que guardar, proteger. E Deus dá uma direção. Nós sabemos que era para ele não comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Mas o interessante aqui, amados, que o que Adão tinha que fazer, como Deus o coroou de glória e honra, aqui na terra, Adão e Eva, era como se fossem dois reis, um rei e uma rainha. O que eles tinham que fazer era falar, era dar comandos. Todas as coisas foram colocadas abaixo dele, eles tinham essa autoridade, eles tinham domínio. O que eles tinham que fazer era falar. Imagina estar lá Eva na sua casa, lá no quintal, vem um mamute. Ela não precisava pegar um pedaço de pau e bater naquele animal. Ela falava e ele saía. Então eles tinham essa autoridade. Eles tinham esse poder de falar, de declarar, de dar ordem. E isso é tão poderoso, mas que o diabo, Satanás, para que ele pudesse ter legalidade para entrar naquele lugar, ele vai incorporar, ele vai entrar. Nós encontramos ali a primeira possessão demoníaca, onde Satanás ele entra na serpente. E o que Adão e Eva tinham que fazer ali, mas era falar, era ordenar e expulsar aquela serpente. Mas eles deram crédito, ouviram, e no jardim nós encontramos a desobediência, diga desobediência. E a glória que eles tinham, estavam rodeados de glória, coroados de glória, no momento que eles desobedecem a Deus, comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, no momento que eles pecam, eles se veem nus e tentam se cobrir. Então aquela glória é perdida, é afastada deles. E nós vamos ver, mas que o propósito de Deus em toda a Bíblia é nos devolver ou devolver-nos ou trazer novamente essa glória. E nós vamos ver, mas essa noite, que essa glória já foi restaurada em Cristo Jesus. Assim como nesse jardim nós vemos a desobediência. Tudo começa no jardim. Encontramos a desobediência. E em outro jardim nós vamos encontrar a obediência. Lá no Getsêmani, Jesus lá, orando ao Pai, suando sangue, e ele falando com o Pai que afastasse dele, se fosse possível, aquele cálice. E nós sabemos, amados, que Jesus ele decidiu, ele tinha uma escolha de passar por aquilo ou não. Porque a nossa salvação foi pela graça. Até a sua entrega foi algo voluntário. Ele tinha escolha. Você lembra quando Pedro ele vai lá, depois dessa conversa de Jesus com o Pai, que Pedro ele aparece com a espada, e Jesus fala com ele: Pedro, será que se eu não quiser, se eu quiser, eu posso pedir milhares de anjos, o Pai vai enviar. Então ele tinha uma decisão, ele tinha uma escolha, ele podia escolher passar por aquilo ou não, mas ali era a única forma, era o único meio, ele entendia de que a glória pudesse voltar para nós. Então ele disse: Senhor, como não tem outra forma, se não tem outra forma, tem que tomar esse cálice, que seja feita a tua vontade. Eles tinham duas vontades, mas a vontade que prevaleceu foi a vontade que, aonde o amor do Pai seria manifesto na vida de todos. Eu sei, mas que para que você, muitas direções que você recebe, tem momentos que você vai ter que neutralizar a sua vontade mesmo. A sua vontade é não obedecer aquilo, não seguir aquela direção, mas quando nós estamos sintonizados, amados, com o Espírito, que vai prevalecer a vontade de Deus. Porque nós sabemos, amados, que a vontade de Deus sempre é e sempre será melhor. Porque Ele diz que Ele que tem os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que desejais. Então, os pensamentos de Deus, para mim e para você, sempre será pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus sempre serão pensamentos bons. Por isso que quando você entende isso, que o pensamento de Deus ao meu respeito sempre é um pensamento de paz, um pensamento bom, eu vou amanhecer com a expectativa, não com a expectativa do mundo. A expectativa do mundo é que as coisas vão dar errado, vai piorar. Nós sabemos que lá fora vai piorar mesmo, mas no reino de Deus, que é um reino inabalável, só vai melhorar, amados.
Então, o que nós temos que fazer é amanhecer com a expectativa de que coisas boas vão acontecer. Porque você é a justiça de Deus. E a justiça de Deus diz que você está aceito diante de Deus. Não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez. De que você está na presença de Deus. Onde não há medo, onde não há culpa, e onde não há complexo de inferioridade. E é um ambiente que, como se parece, que na verdade é, que o pecado nunca tivesse existido antes. É por isso que nós temos livre acesso a essa presença. Porque para estar diante de Deus e não ser consumado ou consumido, melhor dizendo, só alguém semelhante a Jesus. Porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Você vai ver, amados, que essa glória foi restaurada em Cristo Jesus. Talvez você não sinta, não perceba, não acha, não esteja experimentando isso, mas é uma verdade. Essa glória está em você. Essa glória está em nós. No versículo 7 diz o seguinte: Tu fizeste um pouco menor do que anjos de glória e honra coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, não deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Assim como ele está falando acerca da realidade de Cristo, mas também da realidade do homem antes da queda. Nós sabemos que com a desobediência, a morte, ela entra no mundo. E Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O inimigo não é o terrorismo. O inimigo a ser vencido não é a escassez. O inimigo a ser vencido não é a pobreza, não é a depressão, porque tudo isso já foi vencido naquela cruz. Então esses inimigos que vêm, amados, nos assolar, doença, enfermidade, miséria, depressão, opressão, tudo aquilo que tenta parar a sua vida, o seu ministério, não são inimigos que não possam ser derrotados, porque naquela cruz eles já foram derrotados. Quanto mais a revelação nós tivermos dessa glória, mais fácil será você experimentar tudo isso. Porque são inimigos que já foram vencidos naquela cruz. A revelação de que eu possa andar em saúde é a obediência dele. Quando você tem o entendimento de que a doença não pode ocupar dois corpos ao mesmo tempo, ou ela ocupou em Jesus, ou ela ocupa em você. Quando você consegue enxergar essa doença que está em você, em Cristo Jesus, o que vai manifestar em você é a cura dele. Essa é uma troca. Quando você olha para ele e enxerga essa substituição, essa identificação, você vê a sua doença lá, se é um câncer. Quando você vê um câncer, quando você tem uma revelação pelo Espírito, o seu câncer lá em Cristo, o que vai manifestar em você é o que Paulo diz: se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal. Eu sei que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas enquanto ela não é vencida, nós podemos viver uma vida aqui na terra, usufruindo desse poder em nós, dessa glória em nós, tendo saúde divina, andando curado. A doença pode até chegar, mas como Adão e Eva, eles tinham o poder, o que eles tinham que fazer era falar. Se eles tivessem falado, quando a serpente apareceu, falado certo, que eles tinham que expulsar com a serpente, eles tinham evitado problemas. O que você tem que fazer para evitar problemas é falar. Quando a circunstância vir, você fala a fé. Quando a doença vem, você fala a cura. Quando a incredulidade vem, você continua falando a palavra. Quando as contas vêm, você vai falar todas as contas pagas. É falando, é continuar falando a palavra. Então, o que nós temos que fazer é falar.
É criar o nosso mundo falando. Porque Paulo diz, a palavra está perto de ti. Não está mais no monte. Lá naquele monte, a lei de Deus foi escrita em pedras. Moisés foi obediente a Deus, ficou lá 40 dias e 40 noites, desceu com aquelas pedras. Mas a palavra agora está perto de ti, na sua boca e no seu coração. A palavra da fé. Diz que está perto de mim, na minha boca e no meu coração. Então, quanto mais você fala a palavra, menos problemas. Os problemas podem até vir, mas vão passar menos tempo. Ou muitos problemas serão evitados se você começar a falar certo. Porque não é falar qualquer coisa. Não é falar qualquer coisa, porque tudo começa no crer corretamente. Aquilo que nós estamos ouvindo determina aquilo que nós vamos pensar. Você pode estar pensando um monte de coisa, vários pensamentos sobre a sua cabeça, mas se é pensamento errado, comece a bombardear ele com o pensamento certo da palavra. Porque se você crer certo, você vai pensar certo, você vai falar certo. E como consequência, ou como acidente, ou com algo natural, você vai se comportar certo, você vai agir certo. Porque os seus pensamentos estão sendo renovados e transformados. Eu sei que muitas vezes nós não queremos ser obedientes à palavra no sentido de aguardar, de esperar a mudança. Porque você começou a ouvir a palavra e passou um mês, 2, 3, 4, um ano, 2, e muitas coisas aparentemente não mudaram. Mas tenha paciência com você mesmo. Porque talvez alguns de nós, ou muitos de nós, mas passamos vários anos lá fora no mundo. A nossa mente recebeu muitas informações desse reino, desse império caído. E agora você está numa jornada, num processo de transformação e de renovação. E nesse processo de renovação e transformação, você vai ficando alguém obediente à palavra, obediente a seus líderes, que é um processo. Não existe, como dizia um pregador, não existe shampoo ungido. Seria muito mais fácil você comprar ali na frente da entrada da igreja um shampoo ungido. Você tomava banho e estava resolvido o problema, mas já que não existe shampoo ungido, amados, o que vai resolver o problema de pensamentos ruins é a palavra de Deus ungida, que vai renovar a tua mente. Olha só o que aqui a palavra de Deus diz aqui. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Foi pela graça que ele morreu. Por todos. O que é graça? Favor não merecido. O apóstolo Paulo diz que Deus ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando éramos pecadores. Você consegue pensar, imaginar isso? Deus ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Eu sei que muitas vezes alguns maridos que estão no processo de renovação de mente, ele fala para a esposa que a ama, mas as suas ações não correspondem com aquilo que ele fala. Mas eu estou avançando. Estamos avançando, amém? Mas Deus é diferente. Deus ele falou e ele demonstrou. E a maior prova de que Deus já te amou é quando você olha para a cruz e vê Deus cravando seu filho naquela cruz por pessoas que não mereciam, por pecadores, por pessoas que eram inimigo deles por natureza. Com a queda, a natureza agora era natureza inimiga de Deus, mas Deus ele provou o seu amor por mim, por você. Então Deus não precisa provar mais nada para você, que ele te ama, porque ele já te amou no passado, ele te ama hoje e vai continuar amando você até o fim. Irmão, mas não estou tão bem assim na caminhada cristã. Ele te ama. E a revelação que ele te ama vai te aprumar, vai colocar você novamente no caminho e no prumo. É amor demais, amados.
Deus nos ama muito. Eu sei que de vez em quando nós temos alguns vislumbres desse amor e você se alegra. Mas o que Deus tem para nós é que essa revelação, eu vejo o amor de Deus hoje como uma cachoeira. É algo constante. Somos nós que não entendemos, às vezes, essa revelação desse amor e não conseguimos obedecer a palavra, obedecer direções, obedecer liderança, porque não temos a revelação desse amor constante sobre a sua vida todo o tempo. Não é gotas, Deus não está derramando, Ele derramou. Ele derramou. Falou isso que Ele derramou o seu amor pelo Espírito em nossos corações. Você está capacitado para amar. Porque o mestre dos evangelhos disse, ama o seu próximo. Porque a lei dizia, ama o seu próximo como a si mesmo. Mas para aquele povo era algo muito complicado fazer isso. A natureza caída. Então, pela obediência de Cristo, tudo mudou. A ênfase da lei era amar a Deus sobre todas as coisas. Essa era a obediência da lei. Ame ao teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, com tudo. Mas só que ninguém conseguia amar a Deus dessa forma. O homem era caído, ele perdeu a glória de Deus. Essa era a lei, mostrava para ele, trazia para ele, para que ele pudesse entender que ninguém conseguia obedecer a Deus, amar a Deus, ou se justificar diante de Deus, ou ser aceito por Deus, por meio dos seus esforços. Então Jesus vem. Então quando Jesus vem, tudo muda. Aí João diz, nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, o ato de desviar a ira pelos nossos pecados. Aí ele vai muito mais além, não somente os nossos, mas do mundo inteiro. Ou seja, a tua família também tem direito à salvação. A salvação e o perdão é para eles também. Essa história não, se Deus tiver propósito, Ele vai salvar meu tio. Não, mas Ele já tem o propósito de salvar o seu tio. O perdão, o problema do pecado já foi resolvido naquela cruz. Agora é eu crer e receber essa tão grande salvação e receber novamente a glória que foi perdida lá no Éden. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e que mediante tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. O propósito de Deus, de Cristo morrer, mas é trazer muitos filhos novamente para a glória. O que nós temos que fazer hoje é trazer os relacionamentos, o meu relacionamento, o meu casamento para essa glória. Quando o autor aos Hebreus diz que a quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe. Ou seja, o teu casamento é de Deus. O teu trabalho é de Deus. A tua família é de Deus. O teu filho que não é crente ainda, ele é de Deus. Porque para ele, a quem são todas as coisas. Muitos filhos da glória. Às vezes achamos que essa glória aqui se refere ao céu. É o céu também. Mas como eu falei, é aqui, agora. Paulo diz, pela graça sois salvos. Salvo não é apenas ter sido livre do fogo do inferno. Salvação é libertação, é cura, preservação, libertação, perfeição. Então tudo isso é a glória de Deus. E essa glória, amados, ainda que você não sinta, não perceba, mas está na sua vida. Pessoas percebem coisas em você que nem mesmo você percebe. Você é responsável de lugar estar prosperando, porque você está lá, a glória está lá.
É por isso que quando você coloca as mãos sobre os enfermos, eles são curados por causa da glória do nome de Jesus. Existe uma glória em nós. Talvez você não veja isso, amados, mas assim como Adão, ele não se via nu porque tinha glória. Assim como um pássaro, ele não vê a sua pele, ele vê penas. Os anjos e os diabos, os demônios, quando eles olham para você, eles veem a glória. Não tem como se esconder disso. Jesus disse, não tem como você esconder uma cidade que está no monte. Ela vai ela vai ser iluminada. Existe muita glória na sua vida. Amém, Jesus? Porque assim o que santifica, versículo 11, como os que são santificados, são todos de um. O que é isso? Assim como ele é, nós somos. Nós éramos os injustos, nós éramos os pecadores, mas nessa troca, nessa substituição, a mesma justiça que Cristo tem, você tem. E ele diz aqui, quem santifica, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Aleluia. Sabemos, amados, que com a queda, a doença, ela veio. Mas nós somos pessoas que temos essa glória. Sabe quando essa glória em você, em nós, ela vai incomodar. Ela incomoda as trevas. Tem pessoas que vão te criticar. Elas nem sabem por que estão fazendo isso. Mas é porque você tem algo que elas não têm. Você tem glória e honra. Então, quando alguém vier te criticar nas redes sociais, ou vier te criticar pessoalmente, não dá a tua glória para ela quando você entra na onda. Diga, eu tenho glória de Deus. 2 Pedro, capítulo 1. Pedro, ele vai começar, ele retrata aqui, ele fala sobre, ele relembra uma situação bem interessante, lá no monte da transfiguração, quando Jesus tinha falado alguns dias antes, que alguns não passariam pela morte antes de ver o Filho em sua glória. E no capítulo 1 de 2 Pedro, do verso 17. Porque, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando a magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Amém? Então, aqui ele está falando acerca lá do monte da transfiguração, quando Jesus pega os três mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz que eles estavam com muito sono, mas Jesus estava lá, e disse que quando Pedro, ele se acorda, né, assim, acordou e viu Jesus glorificado, viu Moisés e viu Elias. Aí a Bíblia diz que Pedro, por não saber o que dizer, ele vai sugerir a Jesus, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. Aí a Bíblia diz que de repente, do meio da nuvem, uma voz: esse
é meu filho, a ele ouvi. O que Pedro queria fazer era colocar Moisés, que representava a lei, o legislador da lei, e Elias como o representante dos profetas, como também aquele que veio para restaurar a lei. Mas só que Deus, ele traz para Pedro, os discípulos, naquele momento, que o tempo da lei já passou, que os profetas já passou, mas agora o que você tinha que fazer agora era ouvir o Filho. Uma forma de experimentar essa glória, mas é você estar ouvindo a revelação do Filho. A palavra revelada, sem mistura. É separar a lei da graça, a velha do novo. Não se pode colocar a nova aliança e a velha aliança no mesmo ambiente. Porque o que você tem que ouvir é Jesus somente. Porque ouvir Jesus e os seus ensinamentos, a sua palavra, a revelação dele é suficiente para a glória na sua vida aumentar. Então Pedro ele queria fazer isso, mas Deus veio logo falando com ele: esse é meu filho. Aí ele escuta. Porque lá em Hebreus diz que Deus falou aos pais, pelos profetas aos pais, no passado, de várias formas, de várias maneiras, mas nesses últimos dias ele falou por meio do Filho. Deus está falando pelo Filho. Deus está falando por meio do Filho. Através do Espírito. Às vezes buscamos tantas vozes, amados, mas existe sempre uma voz, que é a voz do Espírito. E o Espírito sempre vai exaltar Jesus. O Espírito nunca vai exaltar homens. Ele nunca vai exaltar pessoas. Sempre vai exaltar a Cristo Jesus. E o interessante, amados, que Pedro aqui ele mostra como aumentar essa glória em nós. Tem um detalhe aqui, que ele vai dizer, por como Jesus recebeu essa honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho comprazido. Ele recebeu glória e honra quando o Pai falou. Quando o Pai falou, ele recebe glória e honra. E o que é que o Pai falou? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que você tem que fazer todos os dias, quando está bem ou estiver mal, é se deparar diante do espelho e dizer: você é muito amado pelo Pai. E como pai, o que é que eu faço com meus filhos? Tenho que bombardear ele. Meu filho, você é amado demais. Minha filha, você é amado demais. Você lembra que lá no Jordão, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriu para ele. Não, é interessante, amados, que o Espírito Santo traz alguns detalhes. Ali não é para encher, para completar uma frase, não, mas todos os detalhes, eles são importantes na Bíblia. Quando a Bíblia diz que o céu se abriu para ele, porque o céu se abriu para ele. Quando Jesus é o centro da tua vida, quando Jesus é o centro do teu relacionamento, do teu casamento, os céus vão se abrir para o teu casamento. Quando Jesus ele é o centro de tudo que você está fazendo, os céus vão se abrir. Porque o céu se abriu para ele e ouviu uma voz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado. E diz que ele saiu do Jordão e foi para o deserto. E lá foi, após 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo ele chega, mas com a sugestão para levar Jesus à desobediência. E ele diz: se tu és o filho de Deus. Você lembra que alguns dias atrás, no Jordão, o que o mestre ouviu foi: esse é meu filho amado. Então o diabo aqui, ele vai ocultar, porque para ele não é produtivo dizer que Jesus era amado. Para o diabo não é produtivo, mas que você saiba o quanto você é amado por Deus. Porque quando você entende o quanto você é amado, a tentação perde força.
tu és filho amado, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí ele vai falar, também está escrito, não só de pão, verá o homem, assim que falou. Mas nós temos que ter essa revelação. Eu sou amado. Porque às vezes nós achamos que Deus só nos ama, Ele está nos amando quando tudo está bem. Quando nós estamos bem em tudo, quando você está bem certinho e Deus te ama. Aí quando você falha, Deus mudou a sua face em relação a você. Deus está chateado, Deus está com raiva. Mas Deus não muda. Em Deus não há variação. Em Deus não há sombra de mudanças. Deus, Ele te ama. Jesus te ama incondicionalmente. E a minha oração é que amanhã você, pela manhã, segunda-feira, você amece com essa expectativa e declarando, obrigado Pai, tudo vai dar certo, meu trabalho vai dar certo, tudo vai fluir porque eu sou amado. E ainda que tudo dê errado, você permanece me amando e eu continuo te amando também. Porque você continua sendo Deus, independente de qualquer coisa. Se tudo vai bem, se tudo vai mal, você não muda. E eu sei que você tem um plano maravilhoso para a minha vida. E que isso aqui vai ser convertido em bênçãos. Deus é bom. Temos que fazer valer isso na nossa mente. Deus é bom, não só quando eu penso que Ele é bom. Ele é bom, independente se eu saiba, se eu penso, se eu sinta ou não. Deus permanece bom. Você é amado. Eu sei que vivemos numa época meio difícil, meio complicada, onde as pessoas não honram mais ninguém, não honram mais a autoridade, nem assim. É um desrespeito total. Mas em meio a esse caos, quando nós temos essa revelação de como nós somos amados, você vai honrar a liderança. Você vai honrar a Deus obedecendo a sua palavra. Você percebe que tudo começa em Deus? Tudo começa em Deus. Quando o apóstolo Bud e Jane, não foi algo da cabeça deles. Não foi a iniciativa deles. Começou em Deus. Deus deu uma palavra. E junto com essa palavra, veio a provisão. Quando você está debaixo de uma palavra, vai vir a provisão. Ainda que demore, amados, mas mais cedo ou mais tarde, Deus vai acertar as contas com você. Porque tem momentos que parece que vai tudo naufragar. Tem momentos, amados, que quando você olha para um lado para o outro, Senhor, você começa a duvidar. Senhor, foi o Senhor que falou comigo? Ou foi algo da minha cabeça? Não, mas foi Deus. Paulo estava naquela embarcação e o barco estava quase indo a pique. E Paulo estava na vontade de Deus. Eu sei que foram algumas pessoas que ele teve que se submeter e estar naquele barco e sair num momento que não era para ter saído. Mas mesmo assim Deus preservou Paulo e preservou todos aqueles que estavam com ele. Aleluia. Tem momentos, amados, que quando você não entende essa revelação do amor de Deus, que torna você alguém obediente, você vai sucumbir em meio às críticas. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você não faz nada, vão te criticar. Não faz nada. Quando você faz, vão te criticar do mesmo jeito. Mas quando você entende o quanto você é amado por Deus, independente de qualquer coisa, você não vai sucumbir em meio às trevas, em meio às críticas. Jesus foi chamado de alguém que estava expulsando demônio por demônio. Foi chamado de beberrão, de comilão, de tantas coisas. Mas nem mesmo assim ele sucumbiu em meio às críticas, porque ele sabia que tinha um propósito. E esse propósito era regado do amor do Pai, da aceitação do Pai. Então você não tem que sucumbir a isso, tem que permanecer obedecendo a Deus, a sua palavra. Não obedeça às suas emoções que querem tirar você do chamado, do propósito de Deus. Obedeça à direção do Espírito. Porque às vezes, amados, nós amanhecemos que às vezes a sua performance não está tão boa. É assim?
Porque os sentimentos estão lá, a sua performance não está tão boa assim, segundo os padrões. Mas você é amado do mesmo jeito. Você é amado do mesmo jeito. Eu sei que esse amado não é uma coisa para você, não é algo, uma revelação para você se acomodar. Já que eu sou amado, então, não, amados. É algo que vai lhe capacitar a sair daquela posição e se mover na posição que Deus deseja que você se mova. Entender que você é amado vai levar você à maturidade e não à negligência. Entender que é amado vai levar você à obediência. Entender que você é amado não vai tornar você infrutífero, mas alguém produtivo, grato. Assim como a oferta é algo que você dá por gratidão. Porque você reconhece que você dá não para ter, mas porque você já tem, você dá. Porque você entende que Jesus, na sua obediência, ele era rico, se fez pobre, para que na sua pobreza nos tornássemos. Tornássemos o quê? A obediência dele te torna próspero. A revelação da obediência dele te torna próspero. A obediência dele te torna próspero. Eu vou mexer com você essa noite. Diga, eu sou o melhor de Deus. Eu ouvi uma vez uma história de um rapaz que vendia, de um senhor que vendia lápis. Era um real, ou $1, R$1. Na época era $1, que não era aqui, foi aqui. E as pessoas passavam e colocavam lá R$1, $1, mas não pegavam o lápis. Mas só que certa vez um ministro, ele passou e ele teve uma impressão. Então ele pagou e disse, eu quero meu lápis. Porque você é um empresário. Aí passou alguns tempos, alguns anos, e esse ministro estava numa conferência e de repente chega alguém lá, todo bem vestido, como um empresário, e olha para ele e diz, olha, é o seguinte, talvez você não lembre de mim, mas eu sou aquele homem que vendia lápis. E aquela palavra que você liberou mudou a minha vida. Então nós temos que regar a vida de pessoas e a sua vida, amados, e a vida de outros com a palavra de Deus. O que essa glória nos proporciona. A forma que Deus nos enxerga hoje, que Deus nos vê hoje, amados, Deus te vê abençoado completamente. Talvez você tenha passado muito tempo ouvindo palavras de condenação, de julgo, de isso, de aquilo, de regras de julgo. Mas nesses dias, nesses anos, você tem ouvido palavras que têm libertado você. Palavras que têm levantado você por dentro, porque talvez você estivesse até em pé fisicamente ou emocional, uma boa condição financeira, mas dentro você estava arrasado, mas essa palavra te levantou. Porque essa é a função dela, mas não tem como você se deparar com essa palavra e não ser levantado. Porque a palavra de Deus é carregada com a glória dele. Estava lá os discípulos no barco, iam atravessar e de repente veio uma tempestade. E alguém aparece lá, aquela glória, um ser, uma luz, uma glória, e de repente alguém grita, é um fantasma. Não se espante com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aí de repente alguém vê, não, aí Jesus fala, não temas, sou eu. Sempre que no meio da dificuldade, da escuridão, amados, a voz que vai surgir não é uma voz te condenando ou passando em rosto, mas é a voz dele no teu coração, não tenha medo, eu estou com você, eu sou a sua provisão, eu sou a tua assistência. Aí Pedro, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir até aí. Aí a palavra cheia da glória sustenta Pedro sobre as águas. Porque ninguém consegue andar sobre as águas. A palavra carregada de glória, de honra, venha. Ele começa a andar. Aí de repente ele tira os olhos da glória, da palavra. E ele olha para a dificuldade, para a tempestade, ele começa a afundar.
Mas o bom de tudo isso é que a mão do amor de Deus sempre vai estar estendida para levantar novamente. Porque o justo pode cair até 7 vezes, mas nas 7 vezes o Senhor sempre levantará. Não diz que vai acabar de matar, mas Ele sempre vai levantar. Porque Jesus, Ele não veio quebrar a cana quebrada, ou rachada, e nem o pavio que fumega. Naquela época, as canas quebradas, eles utilizavam para fazer flautas, que produziam belas músicas. E o pavio que fumegava dava para fazer lâmpadas. Talvez você esteja só uma cana bem rachada, por causa das tribulações do dia a dia, da vida. Mas Deus, Ele pega, quando Ele pega a nossa vida, por causa dessa glória e honra, Ele transforma você numa bela flauta. E a sua vida vai entoar cânticos maravilhosos. E talvez aquela chama que você tinha está se apagando, está só o paviozinho quase apagando. Ele vai lá e acende a chama novamente, coloca você novamente na posição e você corre a sua carreira. Porque Deus nunca vai lançar você fora. Deus nunca vai lançar você fora. Porque essa glória, essa honra, por causa da obediência dEle, restaura. Sabia que pessoas feridas, elas ferem. Pessoas que não entendem que são amadas, têm dificuldade de amar. Pessoas que não entendem o quanto foram perdoadas, têm dificuldade de perdoar. Mas quando você entende que Jesus, por sua obediência naquela cruz, Ele foi ferido por nossas transgressões. Então, se alguém te fere hoje, você vai ser rápido e não ferir aquela pessoa. Pelo contrário, perdoar. Quando você entende o quanto você é amado pelo Pai, você vai transbordar desse amor. Tudo começa nele. E quando você entende o quanto você foi perdoado, não por causa da sua obediência, mas pela obediência de Cristo, você vai ser alguém que perdoa rápido. Não vai mais guardar mágoas. Estamos guardando os mágoas, falando de perdão, porque não entendemos ainda o quão grande amor Ele tem nos amado. Não entendemos o quão grande foi o perdão. Você não tinha nem nascido ainda, mas Ele já via você com essa glória novamente. Porque convinha que aquele que tudo é dele, que tudo existe, trazer muitos filhos para a glória. Esse foi o propósito, trazer novamente para a glória. Porque nesse ambiente da glória, da coroa, coroado, de glória, estamos novamente na família. O apóstolo Paulo diz que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Existe uma paz agora. Deus nunca teve irado. Éramos nós que éramos inimigo dele. Mas através da obediência de Cristo, fomos reconciliados novamente com o Pai. E Deus está em paz com você. É uma paz eterna. Deus não está irado com você. Deus não está com raiva de você. Mas, Senhor, eu prometi ao Senhor que eu ia jejuar essa semana, jejuei. Ele te ama do mesmo jeito, barriga seca, barriga cheia. Deus não é homem. Deus não é mulher. Deus é Deus. Ele não está com raiva. Talvez você entrou aqui achando que Deus está com raiva de mim. Deus vai falar que vai me repreender, vai descer o carro. Eu sei que tem um lugar da exaltação, amém? Da repreensão, mas como eu sou eu que estou com o microfone, então eu vou falar sobre essa obediência de Cristo Jesus. Lá em Cantares 17, eu estou encerrando. Cantares 1, versículo 7. A mulher pergunta, né, a sulamita pergunta, aonde o pastor, aonde ele estaria? Aí ele vai responder, alimentando os cordeiros. Aonde ele está? Aonde a sua glória está?
aonde a sua palavra está. Lugar de suprimento. Só para confirmar que eu disse a você que Deus não está com raiva de você. Efésios capítulo 6. Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. O que é isso? Nós temos a remissão dos pecados, pela obediência dele, pelas riquezas de sua graça. E essa mesma riqueza dessa graça te mantém hoje aceito em Cristo Jesus. Você é aceito em Cristo. Diga, eu sou aceito em Cristo Jesus. Queria convidar aqui o louvor. Os nossos pecados, às vezes, não evaporaram. Às vezes achamos que Deus pegou leve. Que Deus, ele faz concessão com o pecado, que ele pegou leve. Essa mensagem da bondade de Deus, que Deus faz isso, que Deus dá e faz, e coisas boas, amados. Porque um dia naquela cruz, o nosso julgamento caiu sobre Jesus. Quando nós temos a revelação da grandeza da obra consumada, você não vai ter mais vergonha de pedir coisas grandes a Deus. Porque pedir coisas grandes a Deus alegra o coração do Pai. Porque quando você pede grande, porque você entende o quanto foi grande a obra de Deus em Cristo Jesus. O pecado é algo tão destrutivo que foi necessário que o Filho dele morresse em nosso lugar. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e vida nos livrou da lei do pecado, da morte. E o pecado não terá mais domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que está debaixo dessa graça? Favor constante. Porque aquilo que for impossível à lei, por estar enfraquecida por causa da natureza do pecado, Deus o fez. Foi Deus que fez essa obra. Foi Deus que te salvou. Foi Ele que te curou em Cristo. Foi Ele que providenciou tudo. O que Ele quer que você faça hoje é que você creia e receba pela fé nessa obra consumada. Porque quando você crê, você obedece. Quando você crê, você fala.
Quando você fala, você recebe. Quando você recebe, você dá. Quando você dá, pessoas são alcançadas. E mais pessoas são chamadas a essa obediência pela fé. Pode ficar de pé um pouquinho? Você pode obedecer um pouquinho essa noite, ficar de pé? Aleluia! Você foi abençoado essa noite? A obediência dele gerou a obediência deles, que nos alcançou. Você está aqui porque um dia Jesus naquela cruz, ele não olhou os teus pecados, mas tomou sobre ele os nossos pecados. A lei, ela exclui o melhor de nós. Essa nova aliança da graça, ela capacita o pior. Quando você se sente desqualificado para fazer a obra de Deus, você é alguém qualificado para Deus te encher. Te encher de graça, sabedoria. Amém, Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, por essa noite.